Olá, tudo bem? O Grupo Espaços Smart tem 8 anos de mercado, trabalhando sobre o slogan Tudo para a Construção Civil a Seco. Eu sou Maria Aparecida Miranda, do canal Construção Civil Fatos e Mitos, e estou aqui na Espaço Smart de Londrina justamente para conversarmos sobre o sistema construtivo Steel Frame. Estou aqui com o Danilo Ribas, que é o gestor da área da Espaço Smart, para que a gente consiga, conversando, tirar algumas dúvidas e desaparecer com alguns mitos que podem rondar esse sistema construtivo. Às vezes as pessoas não têm informação e se atrapalham quando vão decidir pelo sistema ou não. Né, Danilo? Bom dia, Maria. Bom dia a todos do canal. Obrigado aí pela oportunidade. Sem dúvida é muito importante discutir sobre sistemas relativos ao sistema, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito dos sistemas e hoje espero poder contribuir com vocês. Perfeito. Diz pra gente assim, como que a gente caracterizaria, conceituaria a Espaço Smart hoje? O que ela compõe, para todo mundo poder entender? O Espaço Smart hoje é uma rede de lojas. Hoje a gente está com 14 lojas pelo país. Hoje nós entendemos um problema de mercado que, assim que o sistema ele iniciou, as pessoas que queriam construir, ela deveria ir direto na indústria. Então ela tinha que comprar uma carreta de aço, uma carreta dos produtos. Então a gente aglutinou tudo isso em um único lugar, né, no Espaço Smart, para facilitar o acesso a esses produtos, auxiliando na especificação técnica e ajudando a desenvolver de forma sustentável o sistema. Quando a gente fala nesse sistema Steel Frame, a gente está falando exatamente do quê? Como que é o funcionamento geral do sistema? Hoje basicamente ele é chamado de construção a seco, por a gente evitar o uso de água dentro da construção. Então, durante o processo de construção da edificação, você não utiliza água, são parafusos. Toda a construção ela é parafusada através de placas, perfis em aço galvanizado, todos os produtos normatizados que vão garantir a estanqueidade e a longevidade da edificação. Muito bem. A gente ouve também um outro termo que é drywall. Qual que é a diferença, eu diria assim, entre as duas coisas? É muito comum o pessoal se confundir com o drywall e o steel frame, porque eles têm um aspecto visual muito parecido. Né? Mas basicamente a diferença entre o perfil de drywall e o perfil de steel frame é a espessura do perfil. Tá? Então existe o tipo de aço especificado, que ele vai lá desde 0,80 até 1,25 para ele ser considerado como aço leve. Aço médio a gente vai lá desde 1,25 até 2,65. Esses são os chamados steel frame. O drywall, ele tem a mesma função do tijolo na alvenaria, tá? Ele tem a função de vedação, ele não é estrutural. Então ele não compõe a estrutura da edificação. Já a nossa parede ela é estrutural por causa que os perfis são estruturais, né? Devido à sua espessura dimensionada em projeto estrutural. Então basicamente é a diferença de espessura. Um é estrutural e o outro não é estrutural. Certo. Esse conceito, vendo sobre a Espaço Smart, a gente vê muito a palavra sustentabilidade, né? Com essa preocupação e tal. Como que aonde a gente encontra essa preocupação em produtos e serviços que vocês oferecem? Hoje é um número muito conhecido de todos, que a cada 5 casas que a gente constrói em alvenaria, uma vai para o lixo. Né? Imagina uma cidade como Londrina, que a gente tem quantas habitações, quantas famílias, quantas casas não foram desperdiçadas. Dentro do nosso sistema construtivo, a gente consegue trabalhar com a otimização dos produtos, a racionalização do consumo. Né? Então a gente, ao invés de construir uma parede, destruir para vir fazendo a instalação hidráulica, elétrica, a gente tem etapas e sequências de montagem que você não tem esse desperdício. Hoje a gente fala, dentro da construção a seco, de 1 a 5% de desperdício devido a corte de chapas, materiais que às vezes perde na obra, alguma coisa assim. Você tem alguma ideia, se comparado com outro tipo de construção, que índice que isso dá? Não. Então, a alvenaria a gente tem o básico, hoje é 30% de desperdício.
né? Nossa, vai pro lixo. Hoje, na construção a seco, a gente consegue, em ambiente confinado, por exemplo, dentro da fábrica, a gente consegue chegar a 1%, tá? Que é basicamente o disco de corte que corta o material. Que impressionante. Porque você trabalha com projetos de paginação, então todos os produtos eles são paginados, eles têm uma especificação técnica que você consegue racionalizar o consumo. Danilo, falando nisso, quais são os outros pontos que você poderia comparar a construção de alvenaria e esse sistema construtivo, steel frame? A gente tem hoje grandes diferenciais de sistemas, tá? Um que é mais evidente que a gente percebe é a agilidade na execução da obra. Tá? Certo. Nós temos um exemplo de um caso de um empreendimento, um resort, que ele foi construído na Bahia, tá? São 2.500 metros quadrados que foram construídos em 60 dias. 60 dias. Tá? Então, a mão de obra para isso? Exige uma mão de obra maior, não? Hoje, com uma equipe de 5 pessoas, é o convencional no sistema. Dificilmente você tem equipes maiores do que 5 pessoas, porque a gente tem um alto índice de produtividade. Né? Então, a exemplo dessa edificação aí, 2.500 metros em 60 dias. Nesse caso, foram enviados painéis prontos para a obra. Então, só foi feita a locação dos painéis em loco e todo o fechamento externo. Né? Eu tenho uma curiosidade, talvez as pessoas tenham. Os projetos chegam de que maneira? Por exemplo, assim, vocês orientam engenheiros e arquitetos que possam chegar até aqui, ou eles trazem esse projeto, eles já têm essas informações técnicas, ou é a partir de uma reunião com vocês e com a intenção da obra? Como que funciona? Hoje a gente recebe um projeto arquitetônico convencional, tá? Pensado em steel frame. Existem algumas adequações que às vezes a gente sugere. Um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, uma laje de forro. Tá? Hoje posso dizer para você que 98% dos projetos arquitetônicos projetados em alvenaria tem laje de forro. No nosso sistema, esse é um elemento muito pesado, né? A gente entende que existem outras tecnologias para você garantir a estanqueidade da cobertura. Né? Então a gente faz uma sugestão de que tire a laje de forro e considere só forro. Ou então a modulação das paredes para fazer uma otimização do consumo das placas, pensando sempre no tamanho das placas para você evitar desperdícios. Espessuras de laje, às vezes que na alvenaria convencionalmente se desenha com 10 centímetros, porque depois tem as vigas que vão passar. A nossa já é uma laje completa, ela por exemplo, 200 milímetros, né? já passa de 10, vai para 200. Então são algumas adequações que nós passamos a orientação para o cliente. Mas isso não interfere na ideia do projeto? Não. Podem sair daí projetos arrojados? A flexibilidade arquitetônica que nós temos hoje com o steel frame, ela é muito maior do que na alvenaria. Tá? Elementos como marquises, volumetrias de fachada, para você fazer isso no concreto, o concreto é muito pesado, né? Então balanço, esse tipo de situação, o concreto ele não se comporta muito bem. A gente está falando hoje do nosso sistema que ele pesa 48 kg por metro quadrado a nossa composição de parede. Tá? Se você for comparar a alvenaria, a gente tem lá viga e pilar, mais o tijolo que vai fazer a vedação, a gente parte de 400 kg por metro quadrado. Tá? Nem imaginava. Então é 1/10 do peso de uma edificação em alvenaria. E a questão da segurança, durabilidade disso, é uma coisa garantida? Esse é um tema legal, tá? Porque muitas pessoas confundem resistência com rigidez. De fato, acho que confunde mesmo. Hoje a nossa edificação ela é uma edificação flexível, só que ela é muito resistente. Né? O concreto ele é rígido, mas em caso de um abalo sísmico, por exemplo, ele racha e quebra. O nosso não, ele vibra. Então hoje a gente consegue, através de ensaios que já foram realizados, comprovar que a nossa parede chega a ser 10 vezes mais forte do que uma parede em alvenaria. Tá? Porque a nossa parede é estrutural. Que coisa! Né? Todas as paredes elas compõem parte da estrutura, diferente da alvenaria que são vigas e pilares em concreto, né? Que o tijolo vai fazer somente a vedação.
Entendi. Muito interessante. Me diz uma coisa, tem uma coisa que as pessoas devem perguntar, e acho que até me parece que esse pode ser um dos mitos, que é a questão do custo. Custo, vamos botar barra benefício. Certo. Tá? Em comparação, os mesmos metros quadrados construídos, em comparação com os dois sistemas, o que custa mais? O que custa mais? E por que vale a pena? Até um tempo atrás, a gente ainda falava que o sistema ele chegava a ser 10% mais caro que a alvenaria. Sim, tá? sim. Hoje a gente já fala que é o mesmo custo. Tá? Então, se você pega, por exemplo, o Cube regional aqui da região, Paraná, a gente está falando lá, médio padrão de R$ 1.400, um alto padrão de R$ 2.300, a gente consegue construir steel frame tranquilamente dentro desses valores. Tá? Então a gente tem uma especificação acústica muito melhor nas paredes, né? Para você ter uma ideia, para a gente ter o mesmo desempenho de uma parede de alvenaria comparado a uma parede de steel, ela tem que ter 30 a 40 centímetros. Sim. Tá? A gente está falando de uma parede de 14 centímetros. A minha parede com 14 centímetros, ela isola 47 decibéis. Tá? Então ela atende no quesito norma de desempenho ao tipo 3 de classificação de ruído, sim, né? Sim. Então ele vai atender ali tranquilamente a especificação sem perder área útil, né? Que você hoje na alvenaria, você vai ter, para atender a mesma especificação, você vai ter que ter o dobro da parede. Entendi, claro. Então você vai perder a área útil do seu projeto. Né? Então com essa especificação você tem uma edificação muito mais leve, muito mais rápida, com maior área útil e um desempenho das paredes acústico e térmico muito superior. Olá, você acabou de assistir a parte 1 da entrevista que fizemos com Danilo Ribas, que é o gestor do sistema construtivo Steel Frame da Espaço Smart. Não deixe de assistir a parte 2, que é muito interessante também. O link está na descrição. Acompanhe conosco. Muito obrigada.